Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra da Cultura, os Srs. Secretários de Estado e demais equipa aqui presente, algures. Sra. Ministra, eu obviamente que tomei boa nota hoje da apresentação da visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica, vai estar em consulta pública, embora não seja muito denso, a parte que se refere à cultura, eu ainda não tive a ocasião de me debruçar sobre ela, teremos tempo, portanto cá voltaremos. Em todo o caso, registro desde já aquilo que ouvi a Sra. Ministra dizer sobre o talento, que muito me apraz, que subscrevo integralmente, e que acho que se aplica a toda e qualquer atividade com impacto também económico e que revela esse talento. Eu hoje não ia falar de tauromaquia, mas assim deu uma boleia. Havemos de voltar a este assunto sobre a tauromaquia, porque é também uma atividade que demonstra talento e, portanto, tenho a certeza que a Sra. Ministra estará a evoluir nesse pensamento. Em relação a este plano, tenho uma outra nota para fazer, é mais uma pergunta, tem que ver com uma rúbrica que fala sobre as artes e ofícios tradicionais. Nós há pouco tempo no Grupo Parlamentar do CDS recebemos uma associação representativa deste setor que se queixava, entre várias outras coisas, que estava na dependência do Ministério do Trabalho e do Emprego e Segurança Social e que não percebia, enfim, na altura tinha decorrido uma negociação que entretanto deixava hoje em dia de fazer sentido e que faria muito mais sentido estar integrada na tutela da cultura e, portanto, eu pergunto se há essa intenção a partir do momento em que também está sobre esta abrangência deste programa. Falando então sobre coisas do presente, porque, como digo, voltaremos a este plano com mais tempo. Gostava de lhe falar sobre a comunicação social, mas não sobre aquilo que já foi gasto, mas aquilo que ainda poderia vir a ser gasto, que está orçamentado e não foi gasto, e tem que ver com o porte pago. É uma área que no CDS temos defendido e temos vindo aqui há muitos anos, em vários orçamentos, apresentar propostas. Neste orçamento suplementar, o Partido Ecologista aos Verdes apresentou uma proposta de aumento do porte pago que o CDS aprovou, mas que foi, entretanto, chumbada, e que tinha a ver com, por um lado, a passagem de 40% para 60% desse porte pago, da comparticipação do porte pago, até porque não foi utilizada a totalidade da verba inscrita no quadro respectivo do programa orçamental e, portanto, haveria margem para o fazer e seria um apoio fundamental para este setor. E, portanto, perguntava-lhe se ainda há margem para isso ou se está completamente fora de questão. Outro assunto que marca o dia de hoje, em concreto aqui na Comissão de Cultura, tem que ver com a TDT. E é um assunto que eu teria muito interesse em ouvir a visão do Ministério da Cultura, porque o assunto, a TDT é um daqueles dossiês que nasceu torto e tarde ou nunca sem direito, há muitos anos atrás, muito antes da Sra. Ministra, naturalmente. Mas já com este Governo, na versão anterior, em 2016, foi aprovada uma resolução do Conselho de Ministros que basicamente dizia que o espectro adicional no MUGSA ia ter dois destinos. Por um lado, o aumento dos canais de serviço público e, por outro lado, um concurso a ser lançado para canais privados. Pronto. A parte do pública concretizou-se, de facto, mas o concurso para os operadores privados não há maneira. Não há maneira e já esteve anunciado pelo anterior Ministro da Cultura, depois o Sr. Secretário de Estado atual, na altura do Orçamento de Estado em curso, disse que era preciso haver uma reavaliação urgente da oferta destes dois canais e aqui chegados temos hoje aqui em discussão umas recomendações ao Governo, duas, uma do PSD e uma do Bloco. A do PSD sugere que seja aberto o concurso, a do Bloco sugere que este espaço adicional seja entregue a canais públicos, tanto quanto se percebe da redação, pelo menos para o espectro não ficar sem uso até que seja lançado o concurso. Ora, nós sabemos como é que estas coisas funcionam, não é? O espectro, se for ocupado, depois é difícil voltar a ser libertado e eu, como a bancada do Partido Socialista, votou favoravelmente o projeto do Bloco de Esquerda e que, portanto, esse espectro seja usado até com alguma redundância por alguns canais da RTP, eu perguntava se é essa a visão que o Governo partilha, uma vez que a bancada votou favoravelmente, portanto, eu diria que sim, mas estranho muito e não sei muito bem como é que os operadores privados reagirão a esta nova política do Governo aqui determinada.
Finalmente, em relação à diretiva, eu tenho que dizer, Sr. Secretário de Estado, a diretiva, com certeza, eu até sei que houve uma consulta pública sobre o texto inicial da diretiva, que houve entidades que responderam, outras que não. A consulta pública fomos, de resto, nós aqui na Comissão que a desencadeámos, portanto, bem sei que está em curso e até já estamos a receber contributos. Agora, se o processo podia ter sido mais transparente, poderia, se tivesse sido feito mais cedo, dava mais tempo para uma discussão mais informada. E isso, repare, não posso deixar de lhe fazer. E pronto, e entretanto escutei o meu tempo, mas talvez na segunda ronda consiga aqui voltar. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Temos inscrito via Skype a Sra. Deputada... peço desculpa. Pensei que se ia embora e já não queria ouvir a resposta. Bom, está bem. Então, a Sra. Ministra tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Depois da intervenção sobre talento, tinha que responder à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Sim, começando aqui pela primeira questão das artes e ofícios. Já no passado tínhamos falado sobre o programa do Saber Fazer. É um programa que viemos a trabalhar em articulação com o Ministério do Trabalho e da Seguridade Social e também com o Ministério da Economia na área do turismo. E o objetivo foi e mantém-se, neste momento temos aliás parte de financiamento aprovado para o fazer, tem duas componentes importantes. Por um lado, instalar um centro tecnológico de saber fazer português no Museu de Arte Popular e, através da intervenção que ali vai ser feita, finalmente reabrir o Museu de Arte Popular enquanto Museu de Arte Popular, com a sua própria coleção, e um programa de aprendizado em articulação com o IFP para poder ter, ou seja, assegurar algo fundamental nas artes e ofícios portugueses, que é a passagem de conhecimento para as novas gerações, sendo que hoje em dia o que sabemos bem é que existem ainda bastantes pequenas unidades de produção em todo o país, mas que precisa urgentemente de ter novos artesãos e, portanto, o programa tem esta dupla função. É algo que já começou no passado, quando no ano passado fizemos um programa precisamente no Museu de Arte Popular, em articulação com a Fundação Michelangelo, e que agora surge também no plano de relançamento económico, precisamente porque o saber fazer português, além de ser uma arte extraordinariamente importante, não só naquilo que é, enfim, o nosso país, mas também do ponto de vista das economias locais, mas é algo que está profundamente alinhado com aquilo que é a necessidade de todos nós adotarmos modos mais circulares de vivermos e de consumirmos, porque provavelmente, não sei se os senhores deputados terão ou não, mas quem tem um cesto de vime em casa provavelmente já terá do tempo dos nossos avós e, portanto, são artigos extraordinariamente bem feitos e com um ciclo longo de vida e, portanto, o programa do Saber Fazer irá precisamente integrar estas diferentes dimensões. Há, de facto, uma espécie de tutela partilhada entre o Ministério do Trabalho e o Ministério da Cultura, até porque também através do INATEL existe uma rede muito alargada no país de associações e de pequenos negócios locais que têm um trabalho muito importante e, portanto, o objetivo é, digamos assim, ser um programa conjunto, cultura com o Ministério do Trabalho e Segurança Social e, portanto, é assim que vai ser também elaborado e, portanto, essa questão que lhe colocaram ficará um pouco mitigada na perspectiva que passaremos a ser as duas áreas com alguma intervenção nesta matéria, embora seja assumida a coordenação e pelo Ministério da Cultura. Relativamente às questões da comunicação social e da TDT, passo aqui ao Sr. Secretário de Estado, mas uma pequena nota relativamente à questão da TDT, só para, houve aí um lapso temporal, que é verdade que foi assumido pelo anterior Ministro, mas também eu própria, quando tomei posse, assumi o que vinha, digamos assim, do Ministro. Não sei se a Sra. Deputada se recorda, mas houve, a certa altura, um sobressalto com uma declaração da Altice relativamente à questão da infraestrutura, que depois foi, enfim, coordenação com a ANACOM foi sendo gerida e na altura em que as declarações e a posição é assumida, houve uma suspensão
digamos assim, no processo, precisamente para tentar perceber de que forma é que iria evoluir a questão da infraestrutura, porque entendeu-se na altura que abrir o concurso com a insegurança e imprevisibilidade que existia relativamente à infraestrutura não seria certamente a melhor ocasião. E essa foi a razão porque na altura, como eu disse, julgo eu aqui nesta Assembleia, porque na altura o concurso não avançou. Neste momento, aliás, evito passar ao Sr. Secretário de Estado para não esgotar o tempo, neste momento o ponto de situação é como, no fundo enfim, retomar o TDT, isso que estamos a fazer, e fazê-lo no quadro daquilo que também está a ser feito da revisão estratégica, como sabe, que tem que ser feita do contrato da RTP e também da Luz, ou seja, há um conjunto de instrumentos na área da comunicação social que fazem sentido serem decididos e fazem sentido serem, digamos assim, comunicados em conjunto. E, portanto, é nesse sentido que estamos a trabalhar, até, espero eu, ao final do ano, ter tudo definido, provavelmente já com a discussão do próximo Orçamento de Estado. Esse é o nosso objetivo, é que a próxima discussão do Orçamento de Estado já tenha estas matérias definidas e articuladas, para que em 2021 estejam definidas, desde logo, a questão dos contratos. Obrigada.